O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em julho de 1984, um crime chocou o estado de Utah, nos Estados Unidos. Brenda Lafferty e a sua filha de apenas 1 ano foram assassinadas em sua própria casa. Uma intensa investigação começou, e os suspeitos eram pessoas muito próximas. Eu sou a Carol Moreira Eu sou a Mabê. e a história de hoje fala sobre comportamentos abusivos e fanatismo religioso. Esse é o caso de Brenda Lafferty. Brenda Wright nasceu em 19 de julho de 60. Os seus pais eram o Jim e a LaRae Wright, e ela nasceu em Logan, em Utah, que fica no oeste dos Estados Unidos. A sua mãe era professora do primário e o pai era agrônomo, e o casal teve 7 filhos. Então ela tinha vários irmãos aí, e a Brenda era a segunda filha mais velha. Quando ela tinha só 1 aninho, a família foi morar em Ithaca, no estado de Nova York, porque o pai dela começou a fazer doutorado na Universidade Cornell. Enquanto isso, a LaRae, a mãe, quando ela não dava aula, ela trabalhava também como secretária. E quando estava em casa, ela gostava muito de fazer cerâmica, fazer do it yourself, fazer vaso e, óbvio, né, ela cuidava das crianças todas, costurava roupas para eles e ela era uma mãe bem amorosa. E aí, depois que o Jim terminou esses estudos e virou doutor, a família voltou lá pro oeste dos Estados Unidos porque eles gostavam muito da natureza, das paisagens montanhosas que tem ali na região de Utah. Depois de Ítaca, eles se mudaram para Twin Falls, ali no estado de Idaho. Mas aí ficaram pouco tempo, porque logo depois a família se estabeleceu de vez em Kimberly. Era uma cidade bem pequena, com cerca de 1.500 moradores, ali nas décadas de 60 e 70. E lá em Kimberly, a Brenda teve uma infância muito feliz com os familiares. As suas irmãs sempre acharam ela extrovertida, que tinha bastante personalidade, era cheia de energia. E ela também era muito cuidadosa com os membros da família, era carinhosa e tal. Na escola, a Brenda era super ativa, super estudiosa. E aí a família às vezes viajava para Montana, que ficava numa fazenda dos avós. Então assim, eles viajavam bastante para lá, eles curtiam a cidade, curtiam a família, passeavam. A Brenda teve uma infância muito feliz, né? E sempre em volta da família, dos amigos e tudo mais. E ainda em 1980, a Brenda entrou para a Universidade de Idaho e ela começou a pensar em ser jornalista, em trabalhar com notícias de TV e tal. E a gente não sabe por quê, mas a Brenda acabou mudando bastante. Ela pediu transferência de uma faculdade para outra, para outra. Eu sei que no fim ela parou em uma faculdade em outro estado, lá em Utah, que era Brigham Young, onde a mãe dela tinha estudado também. E Utah e Idaho são estados vizinhos, assim, então são umas horas de carro, dava para ir visitar, tudo mais. E essa universidade ficava na cidade de Provo e fazia parte da igreja Mormon. E lá a Brenda tinha até um trabalho de âncora num programa de TV lá da faculdade. Eu também participei da TV da minha Da faculdade. faculdade? É super legal. E ela estava muito feliz estudando comunicação, né? Ela era uma pessoa super falante, ela era, sabe, aberta, ela gostava muito disso e ela estava super feliz apresentando o programa. E ela sempre recebeu uma educação dos pais que tinha o foco na independência, né? Os pais da Brenda sempre incentivaram o estudo, as habilidades dos filhos, né? Que eles fossem estudar fora e fazer as coisas deles, né? E bem animada com essas possibilidades da faculdade, ela logo se aproximou de uma pessoa específica em 1981. Era o Allen Lafferty, um jovem que também morava em Kimberly e tinha uma grande família em Utah. O Allen seguia fielmente a religião mormon desde criança. Eles se apaixonaram bem rápido e tudo parecia bem ali no relacionamento dos dois no início. Aquele início de sempre, né? Que é a mil maravilhas que a gente sempre fala. No dia 22 de abril de 1982, eles se casaram no Templo Mormon de Salt Lake City. A Brenda tinha 21 anos e o Allen tinha 24. E logo ela acabou se aproximando, né, da religião Mormon e ela gostava muito de ir no templo toda semana. Ela se sentia bem naquele ambiente e tal, então ela tinha encontrado a sua fé ali. Só que 2 meses depois de se casarem, a Brenda começou a enxergar melhor a família do Allen e ela começou a achar umas coisas esquisitas, né? Tinha alguma coisa errada rolando, mas eles já estavam casados, né? Já estavam comprometidos com as famílias um do outro, então era uma situação mais delicada, né, gente? Que vira o famoso vamos conhecer melhor antes de Meus casar. sogros.
a família, né? Todo mundo, Vai ter uma pessoas em série volta. nova da Netflix que saiu o trailer, você viu? Que é Ilhados com a Sogra, uma coisa assim. Não. Que vai 2 casais pra uma ilha achando que eles vão competir, uma competição entre os casais, só que aí eles descobrem que, na verdade, quem vai competir é a sogra com o filho, né, a nora ou com o genro. E o filho dela vai ficar assistindo tudo. Meu o filho ou Deus. filha. E aí eles vão, né, tretas de família. De família, total. Mas enfim, antes da gente falar mais do casamento da Brenda e do Allen, vamos falar um pouquinho, então, quem são os Mormons, né? A gente já fez alguns episódios que a gente explica, mas acho que vale citar 2 aqui, que é o Rezar e Obedecer, né? Aquele da seita religiosa do Warren Jeffs, é o episódio 133, e o 140 também, que é o da Lori Vallow, que é a mãe do fim do mundo. Esse episódio também foi super bem, né? Muita repercussão. Mas enfim, os Mormons, eles são religiosos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que em inglês é LDS, ou Latter-day Saints, ou, né, simplesmente a Igreja Mormon. Essa igreja foi fundada pelo Joseph Smith, que ele teve uma visão, que Deus disse pra ele que ele tinha uma missão de unificar a fé cristã e tal, e ele traduziu uns manuscritos e tal e criou o Livro de Mormon. E essa igreja dele foi fundada em 1830, e o Joseph ficou conhecido como o Profeta Mormon. E uma das características mais importantes da igreja aí que ele fundou era a poligamia. Ele mesmo, por exemplo, se casou pelo menos com 33 mulheres diferentes e muitas delas não eram nem mulheres, eram crianças de 14 anos, né? Mas o Joseph falava que era Deus que tinha mandado ele casar com as meninas e as mulheres para não sofrer o castigo eterno. A igreja Mormon tinha várias regras, dentre elas a poligamia, né? Porque, segundo Joseph, essa prática era antiga, que estava no Velho Testamento, da Bíblia. E outra regra era seguir a vida sem cometer pecados, como o sexo antes do casamento. E aí, em 1844, Joseph teve que enfrentar a oposição lá dos membros da própria igreja e também outras pessoas que não concordavam com a fé mormon. Naquela época, a religião já tinha crescido muito, já ocupava muitos estados dos Estados Unidos. E a coisa toda perdeu o controle, já não era mais assim o Joseph que criou, sabe? O monstro saiu da jaula. E daí ele foi morto a tiros naquele mesmo ano junto com seu irmão, o Hyrum. Só que depois da morte do profeta, a religião continuou crescendo e se expandindo pelos Estados Unidos. Em 1847, a capital oficial dos Mormons lá nos Estados Unidos virou Utah. Então, ali a cidade que a gente está, essa região, tinha muitas pessoas que seguiam essa religião. Inclusive, eles seguiam o Brigham Young. Sim, gente, ele era o segundo profeta da igreja do LDS, né? E ele também foi o primeiro governador do estado de Utah. E ele é o cara que deu o nome da faculdade que a Brenda estudou, né? Ela estudou lá na Brigham Young. Mas, enfim, a poligamia era uma questão que foi muito defendida ali e era permitida só para os homens, né? E ela existiu até 1890. E isso gerava, naquela época, um embate entre os Mormons e os Mormons fundamentalistas. Os fundamentalistas acreditavam que a poligamia era tipo uma bênção divina, que isso deixava eles mais próximos do céu, coisas assim. O principal lema da igreja dos fundamentalistas é rezar, obedecer e ser dócil. Então, né, se você por acaso ouviu essa frase e lembra de muita coisa, porque a gente falou muito sobre isso no episódio 133, Rezar e Obedecer, que fala lá da seita do Warren Jeffs. Mas os Mormons que não eram fundamentalistas não defendiam nada disso. Então isso gerava uma divisão entre os próprios Mormons, né? E, enfim, gera até hoje. E estava rolando nessa época aí. E a partir de 1890, a prática da poligamia foi banida da igreja e o casamento plural deixou de existir oficialmente. Então, a família Lafferty era uma família mormon, então o casal Watson e Claudine tiveram 8 filhos, inclusive o Allen, né? Então a gente volta pro Allen aqui. Então ele tinha 7 irmãos. O filho mais velho ali dessa turma, ele nasceu em 41, ele era o Ron. E o Allen, que depois virou namorado e marido da Brenda, né? Ele nasceu em 57 e ele era 16 anos mais novo que o Ron. Ele era o último da galera, o caçula. E todos eles viviam numa fazenda super grande que ficava muito próxima ali da cidade de Salem. Para vocês terem ideia, naquela época Salem não tinha nem 1000 moradores ali na década de 40, né? Era super suave, pacato.
E o Watson, ele era muito rígido com a família dele, assim. Então, desde criança, ele sempre foi muito rígido com os filhos. Se a Claudine não seguia, né, os ideais sobre a medicina e religião que ele acreditava, né? Porque ele não acreditava na medicina, por assim dizer, sabe? Aquela coisa tipo, ah, você tá doente, você tá com um machucado. Ele não acreditava em pegar um remédio ou em ir ao médico tratar. Ele acreditava em tratar de outras formas, sabe? De formas não convencionais. Então ele tinha essas opiniões em relação à medicina, né? Em relação à própria religião, que é uma forma de ver mais conservadora. E se a Claudine, né, a esposa dele, não concordasse com ele, ele batia nela. Então, por muitas vezes, os filhos viram o pai batendo na mãe, porque era comum esse tipo de violência dentro da casa. E esse comportamento seguiu ao longo dos anos, assim. E a violência fazia muito parte daquela família. Até que teve um episódio que foi extremamente violento, quando o Edson brigou com a esposa. Ele pegou um taco de beisebol e ele matou o cachorro da própria família na frente de todos os filhos. E como o Ron era o filho mais velho, então ele presenciou muito essas violências em idades que ele lembrava mais, né? Ele tinha mais lembranças sobre isso, então ele tinha muita angústia, né, desse tipo de coisa. Ele ficava muito mal com isso, assim. Ele não gostava do pai dele, assim. Ele tinha uma relação muito melhor com a mãe dele. E além do que a gente comentou aqui sobre medicina, né, sobre religião, o Watson também tinha as próprias opiniões em relação a banco, a leis. Gente, assim, ele era um cara fanático religioso num nível assustador, né? Porque ele renegava tudo. Então, sabe, sei lá, tipo, não acreditava em imposto, sabe? Coisas do tipo, assim. E então ele era essa pessoa e ele transmitia meio que isso pra família, né? Tipo, a família crescia num lar de uma pessoa que meio que fazia ser lei tudo que ele pensava. E aí, com o passar do tempo, o normal pra família era ir contra todas essas coisas mesmo e sempre se dedicar à igreja mórmon. Uma das irmãs do Allen, a Colleen, uma vez ela teve apendicite e a mãe não podia levá-la para o hospital. O Watson tentou tratar ela com homeopatia. E aí só depois de uns dias que ele finalmente deixou ela ir para o hospital. E só que, gente, apendicite, quem já teve sabe, né? É horrível. Imagina a menina com essa dor que, né? Só que a Claudine, era a mãe, né? Ela era vista de um jeito mais leve pelos filhos, né? O Dan chegou a descrevê-la como uma boa mulher, uma excelente mãe, que ela sempre parecia radiante nas cerimônias da igreja. Inclusive, ela foi coordenadora lá da LDS, ela sempre estava presente na congregação. E foi isso, os anos foram passando e a família cresceu com base nessa fé. Em certo momento, o Watson vendeu a antiga fazenda onde os filhos foram criados, e eles se mudaram para a cidade de Provo, também em Utah, e compraram uma casa no centro. Mas não foi, assim, uma super mudança, porque Salem e Provo era 30 minutinhos de carro, assim, foi super perto. E aí, na década de 80, os filhos do casal já eram bem adultos. O Dan e o Ron, por exemplo, eles já estavam perto dos 40 anos, e apesar dessa infância muito violenta, eles seguiram muito unidos. E aí, em 1982, o Watson foi enviado para uma missão religiosa pela LDS, né, pela igreja, e ele ficou fora por mais de um ano. Tanto ele quanto a esposa, tá? Ela seguiu ele. E daí os filhos ficaram tudo, né, em casa sozinhos e tal. E foi nessa época aí que a Brenda e o Allen se conheceram e se casaram, né? Quando os pais tinham ido viajar e ficaram todos os irmãos na casa. E aí os irmãos começaram a ficar muito próximos, assim, tão próximos quanto eles eram na infância. Eles começaram a fazer várias coisas juntos, tipo umas reuniõezinhas, assim, pra conversar, pra falar, né, para falar de tudo, especialmente sobre política e religião. E o Dan, que era um dos irmãos mais velhos, ele era muito religioso, assim. Ele acreditava que nada era por acaso, assim, sabe? Tipo, ele ficava muito buscando sinais, buscando coisas e tal. E essas reuniões improvisadas, né, dos irmãos, ficaram cada vez mais importantes e cada vez mais sérias, porque eles começaram a discutir várias coisas que eles queriam mudar, sabe? Coisas que eles queriam fazer e aplicar na vida e tudo mais. Só que praticamente tudo virava um debate.
E o Dan era o que mais discursava, então ele tinha os pensamentos mais extremistas, né? Ele era totalmente contra o governo norte-americano, ele defendia o direito do cidadão de não pagar imposto ou de ser cobrado a ter um número de registro de seguro social, sei lá. Ele acreditava que todo mundo era controlado pelo governo e, indiretamente, ele começou a se aproximar das crenças dos mormons fundamentalistas, né? Aqueles que a gente falou que eram a favor da poligamia, né, enfim. E ele foi estudando essa história mormon, ele foi descobrindo as coisas e aos poucos ele começou a acreditar e falar para os seus irmãos aí, nessas reuniões do início dos anos 80, que a igreja mormon tinha se distanciado da sua real essência, né, que era lá do Joseph Smith, o que ele queria nos anos 1800, quando ele fundou e tal. E aí se liga nisso, ele começou a entender ali na cabeça dele que tudo ficou errado justamente a partir de 1890, justamente quando o governo americano proibiu o casamento plural. E aí, do nada, o Dan Lafferty começou a impor para os seus irmãos de que deveria ser seguida a verdadeira origem mormon, ou seja, aqueles mandamentos, os fundamentos originais, os mais antigos que pudessem existir e não aqueles que eles cresceram ouvindo em casa. Ou seja, né, gente, o que era pra ser uma reunião de boa, né, entre os filhos, tipo, bora se encontrar, bora rever, tô sempre encontrando com os meus primos, mas são encontros normais, né, e do nada o cara tava fundando ali o seu próprio momento extremista. E aí, enquanto o Dan começava a se debruçar nessa história que ele acreditava ser a única relevante da religião mormon, o seu irmão Allen, né, tava lá focado na gata que ele tinha conhecido, na Brenda. E quando a família da Brenda conheceu o Allen, em 1981, acharam ele super simpático, ele legal com a filha, sabe? Tipo, gostaram dele. A Betty, uma das irmãs da Brenda, disse que ele era tipo o irmão mais velho pra ela. Então ela tinha bastante carinho. E daí, em 22 de abril de 82, eles se casaram no Templo Mormon, né? A gente já contou aqui. E eles também se mudaram para American Fork, que é uma cidadezinha que ficava ao lado de Provo, onde estava ali a família Lafferty. A distância entre um lugar e outro de carro, assim, era mínima, era coisa de 20 minutos. Só que aí, durante o casamento, né, da Brenda com Allen, o comportamento dele foi ficando cada vez mais bizarro. E ela começou a ficar preocupada com algumas coisas que o marido dela estava pensando, né? Por exemplo, ele não queria seguir a lei, né? Um dia ele acordou e falou, leis não. Ele não queria emplacar o carro que eles compraram, né? Porque emplacar, você vai ter um númerozinho ali, e aí o governo vai te, né, perseguir, te rastrear e tudo mais. Ele não queria pagar imposto. Isso eu também não queria, né? Ninguém quer, mas e aí como que a gente cuida da cidade? E ele sempre recebia tudo em dinheiro vivo. Por exemplo, ele trabalhava com instalação de ladrilhos, né, na época, e ele não recebia cheque nem nada. Era tudo dinheiro na mão. Tipo, nada era registrado em banco, coisa assim. Tudo aquilo que o Dan começou a falar nas reuniões ali entre os irmãos. E outra coisa que a Brenda foi descobrindo é que o Allen se recusava a ser um marido que tivesse uma esposa que trabalhava. Ele queria ser o único provedor da família e impediu que ela trabalhasse como locutora ou, né, apresentadora lá do programa que ela fazia na faculdade. Então ela saiu desse trabalho e depois ela até tentou trabalhar numa loja de shopping, só que o Allen também fez com que ela saísse de lá. E ela queria ajudar a família, né? E também, queria comprar as brusinhas dela, sei lá, fazer as coisas dela. Quer trabalhar, né? A gente quer né? Sair de casa. Sair de casa. Fazer alguma coisa da vida, enfim, ter um propósito também, né? Lógico. Mas o Allen queria uma família tradicional. Ele queria que a Brenda fosse dependente dele. Mas isso tudo era o que ela não queria, gente. A gente contou como ela foi criada, né? Ela era super independente. Então, assim, tretas já casou e já deu tudo errado. Só que, poucos meses depois do casamento, a Brenda engravidou. E então, com essa menina chamada Erica, ela encontrou uma nova motivação. E aí, na mesma época que eles descobriram que ia receber a Erica, né, que a Brenda ficou grávida e tal, o Dan continuava lá pregando a palavra Mormon, né, pra todo mundo que pudesse ouvir, pra família e tal. E aí, em julho de 82, ele se candidatou ao posto de xerife do condado de Utah.
Ele começou a dar entrevistas na rádio, no jornal de Provo, e aparecia até em outras cidades ao redor, né? Tipo, para poder falar sobre isso. Ele queria ficar popular. Uma das promessas do Dan era que ele ia seguir de forma literal a Constituição dos Estados Unidos. Assim como ele enxergava de forma literal as leis Mormons. Ele ia seguir assim no governo. E uma coisa engraçada aqui, né, para falar, é que mesmo sendo contra as leis do governo e tudo mais, o Dan foi lá, né, se candidatou para entrar no governo. Não faz né? o menor sentido. É. E em outubro daquele ano, ele voltava para casa e ele foi parado por um policial por excesso de velocidade. Ele não acreditava em velocidade, provavelmente. Exato, tipo assim, que Não você tá num acredita na carro. Não física. acredito no carro. O Dan brigou feio com o policial e fugiu lá do local. E aí, óbvio que a polícia foi atrás, né, gente? Imagina. Foi multar o cara sai correndo? Pera lá. Ele foi acusado de 5 crimes: desacato, agressão ao policial e algumas outras coisas aí que ele conseguiu fazer. E aí ele foi preso. No julgamento, o Dan se defendeu e ele mesmo se defendeu, né? E ele disse, sei lá, dentro das coisas que ele tinha lido sobre direito constitucional e tal. Ele ficou nervoso com o júri, assim, porque meio que o júri, no caso dele, só era formado por mulheres. E ele queria que tivesse pelo menos um homem, ele começou a brigar por causa disso. Gente, foi uma confusão. Foi uma confusão tão grande que no meio do rolê o juiz perdeu a paciência e começou a gritar que ele era culpado. Tipo assim, meio que, Ai, sabe? desculpa, não- estou rindo com respeito. Tipo assim, meio que foi. Imagina. Ele exagerou, né? Ele exagerou, ele causou. surtou, causou. E aí ele foi sentenciado a 45 dias de prisão na penitenciária estadual de Utah. E também passou em consulta com um psiquiatra. Agora vamos falar que isso tudo, gente, por causa de uma multa de excesso de velocidade. Que ele podia ter só apagado e ido embora, né? Exato, mas ele não acreditava em pagar a multa, né? Então, é isso que aconteceu. Aí, beleza, né? Ele foi preso, voltou pra casa depois desse rolê todo. E aí, simplesmente, ele parou de pagar todos os impostos da casa do pai. Ele achava que pagar imposto predial era reconhecer que o governo era o verdadeiro proprietário. E ele estava disposto a causar mesmo. Ele queria gerar um impasse para esclarecer que o dono não era o governo. E beleza, né? Enquanto isso, o Watson lá na missão pra igreja, fora do país, vivendo a vida dele. Quando ele ficou sabendo que o filho dele parou de pagar os impostos da casa, ele ficou pistola, né, gente? Tipo, a família inteira podia perder o imóvel por causa de uma irresponsabilidade. Então, ele ligou pro Dan e falou, olha, você tá causando, você tá hipnotizando seus irmãos com essas ideias fundamentalistas. Só que ficar ligando lá não tava resolvendo, o Watson teve que encurtar a missão dele na igreja e voltar para casa. Então, entre o fim de 82 e o início de 83, essas ideias extremas aí dos irmãos Lafferty continuaram, né, e tudo mais. E durante os estudos sobre o passado mormon, o Dan encontrou um manuscrito intitulado O Pacificador, que basicamente indicava um novo sistema de religião e política. E ele foi escrito por uma mulher chamada Udney Jacob, no século XIX. E a edição desse texto tinha sido feita pelo próprio Joseph Smith, né? O cara, o fodão lá, o profeta. E pro Dan, esse era um sinal divino que ele estava no caminho certo da fé, né? Porque ele encontrou esse manuscrito, né, do nada. E aí os textos eram a favor de quê? Da poligamia e de que as mulheres tinham que ser totalmente dependentes dos homens. Nisso, os 3 irmãos que seguiam essas ideias eram, então, o Dan, né, que ficava falando para eles, mas eram o Allen, o Mark e o Tim. E os 3 irmãos foram falar para suas esposas, né? Aí, Oi, gente, a partir de agora... eu vou ter mais esposas. Eu vou ter... meu Não Cristo. só isso, mas todas vão ter que seguir tudo que eu falar. Dependente deles, né? e tal. Tipo... Mas é aqui que entra a Diana, a esposa do Ron, o filho mais velho dos Lafferty. O Ron e a Diana tinham 6 filhos e moravam em Highland, uma comunidade super próxima ali de Provo e de American Fork. Em 82, o Ron era vereador e ele era extremamente dedicado à igreja ali tradicional dos Mormons. Ele também era líder das atividades para os jovens e conselheiro do bispo. Todo mundo amava o casal e sentia que eles eram ótimos pais. Eles já estavam casados por quase 15 anos e eles eram muito felizes. O Ron tinha sido missionário na juventude e adorava divulgar o evangelho mormon para as pessoas. E durante uma dessas missões na Flórida, ele conheceu a Diana. E aí, né, ela estudava enfermagem e tal, eles se apaixonaram, se casaram. Tudo isso foi nos anos 60.
e eles foram para Utah para ficar próximo aí da família Lafferty. A Diana se envolveu com a família e também começou a seguir os Mormons, e ela não trabalhava. Já o Ron começou a trabalhar como operador de equipamento de construções e desde então ele se mantinha nesse emprego e também conseguia, né, sustentar a família toda. O Ron, ele era o irmão mais velho, então ele sempre foi bem dedicado a cuidar dos irmãos e tudo mais. Então, quando a Diana começou a perceber que as ideias fundamentalistas, né, estavam afetando as esposas, as cunhadas e tal, ela pediu pro marido intervir, né? Ela foi falar com o Ron, tipo, ó, o seu irmão tá viajando aí, tá ferrando com a nossa vida e com a vida das cunhadas e tal. E daí o Ron foi lá na casa dos pais pra tentar colocar a cabeça do Dan e dos outros irmãos no lugar, né? Só que ela não imaginava que o marido dela ia voltar pra casa defendendo os irmãos fundamentalistas. Quando Ron ouviu tudo que o Dan tinha a dizer sobre seus novos pensamentos sobre a igreja, primeiro ele ficou chocado. Ele disse que não tinha cabimento, né, ter esse extremismo na igreja, que eles passaram a vida frequentando, e que tanto na Bíblia quanto no livro de Mormon não tinha nada daquilo de poligamia e tal. Só que, a cada argumento que ele falava, o Dan, ele rebatia, ele estava pronto. E no fim da tal da reunião, o Ron disse que os irmãos estavam certos e que a igreja devia funcionar desse jeito novo mesmo, que era muito melhor. Gente, olha o poder desse Dan, né, de fala. Ele E conseguiu... do grupo, né, de tá todo Também, mundo convencido e tal. Mas o Dan, ele que começou com tudo isso, ele convenceu em horas o irmão mais velho dele, que foi lá pra parar o bagulho. E não só ele ficou convencido e beleza, mas como ele começou a seguir, né? Não demorou muito pra que ele largasse o emprego. O Ron jogou fora a carteira de motorista e tirou a placa do carro da família. A Diana ficou sem entender, né? Especialmente quando, do nada, gente, o tratamento do marido dela mudou da água pro vinho. Ele costumava tratar ela muito bem, era respeitoso, era carinhoso, né? A gente comentou aqui que eles tinham um casamento que tava indo tudo certo. E do nada ele começou a pedir coisas absurdas pra ela, tipo, sei lá, pra ela começar a fazer manteiga em casa, ao invés de comprar manteiga no supermercado. Gente, Tipo fazer assim, manteiga dá um puta trabalho. nossa, mano, faz você, sabe? Vai se fuder, cara, que ódio. Enfim, isso, né, da manteiga, gente, é bobeira, né? O problema não era esse. O problema era todas as outras coisas que ele tava fazendo. O pior mesmo foi quando ele começou a falar pra Diana que eles precisavam casar as filhas deles com homens poligâmicos. Sendo que todas as filhas deles, eles tinham 6 filhos, né, ao todo, mas as filhas dele eram tudo menor de idade. Tipo assim, imagina o seu marido que você tá casada há 15 fucking anos, Do cara. nada. Porque, tipo, uma coisa é você conhecer a pessoa em 15 horas, 15 dias. Falar, eu não conhecia. Sim, você não conheceu mesmo. Mas você tá 15 anos com a pessoa. Ela A muda pessoa, do nada, totalmente. joga fora a carteira de motorista, pede demissão do emprego, arranca a placa do carro, fala que tem que casar suas filhas menores de idade com homens poligâmicos. Nossa. Gente, a Diana Surreal. surtou, né? Ela falou, meu Deus, fudeu, tipo... Ela ficou super nervosa, ela ficou assustada com o poder que o Dan teve de transformar um pai e um bom marido, né, em alguém completamente sem noção da realidade. Então, a partir desse momento, ela percebeu que ela estava sozinha ali e que ela precisava buscar ajuda. Então, ela foi falar com a sua cunhada, com a Brenda. Então, voltando, né? A Brenda era a esposa do Allen, que também estava participando das reuniões com o Dan. Mas ela nunca se sujeitou a seguir essa nova ideia aí que estava escrita no tal livro encontrado pelo Dan. E o Allen não estava feliz com isso, né? Mas quem não se conformava mesmo com essa situação era o Dan, o irmão. Que é foda, né? Tipo, você não tem nada a ver com a minha vida e o cara vem aqui, o irmão vem causar, mas enfim. E como a gente já falou, a Brenda era muito, né, determinada, independente, fazia as coisinhas dela. E ela não tava já feliz de não poder trabalhar, pra começar. Só que aí, como ela tinha ficado grávida, né, por escolha própria, ela acabou ficando mais em casa. Ela falou, né, vou focar na criança, vou ficar aqui com a minha bebê em tempo integral e tudo mais. Mas quando a Diana foi lá na Brenda falar tudo que estava rolando, ela ficou inconformada com as atitudes todas. E ela falou, cara, todas as mulheres têm o direito de fazer o que quiserem, né? Não, como assim?
Em 83, então, a família se dividiu. Só que os irmãos ali começaram a achar que a culpada de tudo isso era a Brenda. E aí, em abril desse ano, nasceu a Erica, né, a filha deles. E aí rolou uma trégua, né, porque, bebezinha, tal, mas a tensão tava ali ainda. E nenhum dos lados mudava de ideia, né? O Ron e o Dan se tornaram os líderes do pensamento fundamentalista na família. Gente, o Ron tinha acabado de chegar. Chegou O no rolê Ron agora. era o marido da Diana, lembra? Mais Ele velho. acabou de chegar e ele já tá lá se tornando o líder do rolê. E a Brenda e a Diana não queriam seguir nada daquilo. E aí, uns meses depois do nascimento da Erica, né, o Watson ficou muito doente. O Watson é o pai de todo mundo lá. Ele já tinha diabetes, mas ela piorou muito, né, depois que ele voltou correndo da viagem e tal. Mas não E- foi por causa de que ele voltou, né? Foi porque os filhos dele estavam causando. E também porque ele nunca tratou... Imagina, ele Também, tinha uma né? doença, ele também não tratava Tá, como... então na verdade a causa é que ele É não acreditava ele, em medicina. lógico. Mas acho que os filhos causarem deve ter deixado ele. O emocional deve ter sido complicado ali também. Mas é aquilo, né? Ele não acreditava na medicina tradicional, então ele nunca quis usar insulina. E aí a diabetes estava em estágio bem avançado. E, gente, a diabetes é uma doença muito violenta. Ela é muito violenta, ela é extremamente tratável, mas assim, ela é muito violenta. E aí, enfim, a doença estava num estágio bem avançado, daí o Ron chamou a família para poder discutir os detalhes sobre o enterro do pai, que seria só para os irmãos participarem e tal, só que o Allen quis levar a Brenda também. E aí a tensão foi horrível nesse encontro, assim. O Ron começou a xingar a Brenda, a ponto dela ir embora, né, da casa deles chorando. E tipo assim, gente, que coisa esquisita, sabe? De você não conseguir nem conviver sem... Pra falar sobre uma morte, Pra né? falar sobre uma morte, um futura momento morte, né? pesado e tal. E aí, um tempo depois, o Ron e o Dan foram expulsos da igreja, da LDS. E o Ron, o filho mais velho, ele tinha passado a vida se dedicando ali na religião, então foi um choque pra ele ser expulso, né? Só que ele tinha se transformado, né? Ele tava sem emprego, ele tava sem placa no carro, tipo, ele tava, né, um pouco a mais do que o pessoal ali acreditava. Mas mesmo assim, ele achava que ia dar tudo certo, entendeu? E com a expulsão do Ron da igreja, que todo mundo frequentava, a Brenda começou a ser mais direta com a cunhada, né, com a Diana. Ela falou, cara, você precisa se divorciar, as coisas não tão legais. E aí a Diana ficou desesperada, ela não trabalhava, ela não tinha experiência fora da vida ali na igreja, no casamento, e... A palavra divórcio é muito forte ainda, né? Até hoje, especialmente para alguém que é muito religioso, né? Então, ela ficou chocada, desesperada, mas ela tinha que pensar sobre isso. E aí, chegamos em setembro de 1983 e o Watson morreu. E depois da morte do Watson, a Diana deu entrada no processo de divórcio. E aí, em novembro, a Diana também fugiu. Ela voltou para a Flórida com todos os filhos e ficou por lá, evitando o contato com a família Lafferty. E nesse momento, o Ron ficou arrasado. Imagina, ele foi expulso da igreja, a família dele fugiu, né? A esposa fugiu com todos os filhos. O pai dele morreu. O pai dele morreu. Então, assim, ele não esperava, né, que isso fosse acontecer dessa forma e tão rápido. E ele sabia que tinha dedo da Brenda, ele sabia que a Brenda falava com a Diana, que isso poderia ter sido a ideia dela e tal. E aí, quando ele chegou na conclusão, né, de que ele ia passar o Natal de 83 sozinho, né, porque ele não tinha mais a família dele, ele meio que pensou, tá, então eu vou numa colônia de polígamos. E quando o Ron voltou para casa, ele encontrou mais uma novidade. O Dan, o que estava pregando, né, que tinha achado o livro e tal, ele tinha conhecido um outro fundamentalista chamado Onias, que era do Canadá. E ele tinha uma escola para formar profetas. Curioso que agora os profetas podiam estudar, né? Eles não eram mais pessoas que recebiam um dom divino. Mas enfim, todos os irmãos, menos o Allen, entraram para essa escola. E o empecilho era de novo quem? A Brenda. Ela não queria permitir o marido entrar nessa escola e mais, ela realmente começou a discutir com o Ron e com o Dan sobre teologia e tal. Ela estava com 23 anos na época e ela realmente tinha se tornado devota da igreja Mormon. E ela era muito inteligente, ela tinha estudado todas as escrituras originais, sabe? Ela tinha muito argumento contra os Lafferty. Então, assim, pensa, uma moça de 23 anos argumentando, assim, humilhando os caras, os homens, que eram mais velhos, né? O Ron já estava perto dos 40. Então, o Ron ficava muito irritado com uma mulher ali, né, desafiando ele.
E fora isso, a Brenda era a única das esposas ali que tinha ido para a faculdade. Isso por si só já intimidava os irmãos ali, né? Ela era muito corajosa e ela realmente acreditava que era capaz de mudar os pensamentos ali dos cunhados. E aí, no início de 84, então, o Ron estava longe da ex-esposa, dos seus 6 filhos, o Dan estava cada vez mais focado em ampliar o lance da igreja fundamentalista e a Brenda estava tentando ajudar o Allen a se desvincular de tudo isso. A tal escola de profetas começou o seu primeiro curso na própria casa dos Lafferty. A viúva Claudine, a mãe desses irmãos aí, ela apoiava as ideias dos filhos e ela deixou que as reuniões rolassem ali no andar de cima da casa. E o Onias, que era o canadense que acreditava lá nas coisas fundamentalistas, dizia para os Lafferty que eles eram escolhidos por Deus. E ele aparentemente recebia várias revelações e contava tudo pro Ron e pro Dan, que ficavam ali fascinados. E especialmente o Ron ficou muito ligado a essa escola, porque ele estava sem família, estava sem emprego, né? Então ele focou muito naquilo ali. E no início daquele ano, o Ron começou a nutrir mais raiva ainda pela Brenda, né? E enquanto isso, o Onias ia ensinando ele e os outros alunos a interpretar as revelações de Deus. Até que em fevereiro de 84, o Ron começou a sentir que estava recebendo aí coisas divinas e ele queria escrever sobre o que ele sentia. Eram os chamados mandamentos. O Ron simplesmente escrevia num computador antigo palavras que vinham do Espírito do Senhor. E em fevereiro mesmo, ele escreveu 3 revelações. Olha só um trecho da terceira revelação que o Ron escreveu sobre a Diana. Abre aspas. Não disse eu que não é bom que um homem esteja só? Não tolerarei que o meu servo Ron fique sozinho por mais tempo, pois mesmo agora estou preparando alguém para tomar o seu lugar. Mas, se te arrependeres, abençoarei muito a ti e teus filhos. Fecha aspas. E o Ron acreditava que era o senhor ali que estava falando com ele. Então, assim, ele escreveu um monte de revelações, tipo, até março já tinha umas 20 revelações. E pro Dan, que era o que estava liderando ali os papos dos irmãos no começo, pro Dan isso só podia ser um efeito da própria mente do Ron, por causa das perdas familiares que ele teve, né? Então, pro Dan isso era uma forma de lidar com o distanciamento da Diana, a perda do pai e tudo mais. Mas o mais complicado era que quanto mais ele escrevia, mais o Dan, o Onias e todos os outros homens que estavam estudando nessa escola acreditavam no que ele estava escrevendo. Até que uma dessas revelações falava algo extremamente perturbador. Era uma suposta vontade de Deus de eliminar 3 pessoas. Richard Stowe, que era um mormon farmacêutico e vizinho do Ron e da Diana, que foi o responsável por expulsar o Ron da igreja. A Chloe Lowe, amiga da Diana, que apoiou e ajudou a mulher a se mudar para a Flórida. E, claro, a Brenda. Depois desse texto, o Ron adicionou o nome da Erica. Sim, da bebê da Brenda, porque ela poderia crescer e ser igual à mãe. A palavra que o Ron escreveu no lugar de assassinato foi remoção, porque era assim que o Deus dele, né, conversava com ele, pedindo para ele remover 3 pessoas da terra e uma bebezinha, né? Então 4 pessoas, só porque elas tinham cruzado o caminho dele de forma negativa. Agora, é esquisito esse Deus que personaliza o que ele tem que fazer por 3 mortes de pessoas que, né, atacaram ele. Mas enfim, quando o Ron mostrou aquilo pro Dan, ele estava assustado, o Ron estava assustado. Só que o Dan tranquilizou ele, disse que aquilo estava vindo de Deus, que era legítimo e era necessário, por mais que assustasse. Então a raiva do Ron, né, só foi aumentando cada vez mais, assim, naquele ano. Tanto que chegou ao ponto que o próprio Onias, o criador da escola, ele parou de concordar com as medidas do Ron. Para ele, né, o Ron tinha passado do limite, mas ninguém tinha coragem de encarar ele de frente. E aí o Ron foi ganhando cada vez mais voz e confiança dentro da escola e tal, mesmo ela sendo super pequena, né, não era conhecida, mas ele realmente achava que ia fazer a diferença. Ao mesmo tempo, a Brenda e o Allen começaram a brigar muito, né, nesses primeiros meses aí de 84. Ela até chegou a ligar para a irmã, para Betty, e para a mãe, perguntando se podia visitar elas em Idaho por um tempo. Mas ela nunca acabava indo mesmo, assim. E daí, quando a mãe e a irmã perguntavam, ela sempre dizia, a gente se acertou, não precisa mais e tal. O fato da Brenda ter um bebê em casa também pesava bastante, porque ela não queria se separar do Allen, né? Nesse meio tempo, entre março e abril, o Ron e o Onias continuavam discordando em vários pontos. Isso foi criando uma tensão no grupo que antes, né, até então, era mais pacífico. Pacífico bem entre aspas.
O Onias não... Entre eles, né? Entre eles. E o Onias não gostou nada da revelação lá, pedindo pro Ron matar pessoas, sabe? Pro Onias, né, era uma revelação mandando matar pessoas inocentes. Tipo, o que tem a ver? E então ele não tava concordando com aquilo. E ao mesmo tempo que ia rolando isso e tal, o Dan foi lá e contou pro Allen o que a última revelação do Ron dizia. Pro Allen, gente, o marido da Brenda, tá? E aí ele ficou assustado, ficou nervoso, disse que ia defender a esposa e a filha, que era uma ameaça absurda. Só que, gente, ele não fez absolutamente nada. Ele sequer contou pra Brenda o que estava acontecendo. Tipo, cara, alguém chega, o seu irmão fala que, tipo, recebeu uma revelação que a Brenda precisa morrer, que a sua esposa, você não conta pra sua esposa. Você não conta pra sua família, tipo, você não... Sei lá, chama um médico, sabe? Tipo assim, como assim Deus virou pro teu irmão e falou, mata a esposa do seu irmão? Sabe? Tipo, como isso é aceitável, cara? Como isso é aceitável? Enfim, e depois da morte do pai deles, né, do Watson, a mãe, a Claudine, ela continuou deixando que as reuniões acontecessem ali na casa deles. E ela sabia, tipo, ela ouvia as coisas. Então, assim, ela sabia que os filhos dela estavam falando sobre remoção, sobre matar pessoas, sabe? Ela também nunca disse nada. Então, é muito triste pensar que isso estava acontecendo, que as pessoas souberam, né, dessa informação e não fizeram nada em relação a isso. Em maio de 84, o Ron e o Dan decidiram viajar pelo oeste dos Estados Unidos e por uma parte do Canadá. A ideia era visitar outras comunidades fundamentalistas. E apesar de não muitos conhecidos, né, esses grupos existiam ali pelos Estados Unidos né, e ainda existem. Foi uma viagem que estreitou muito os laços dos irmãos mais velhos ali. Eles nunca tinham passado tanto tempo juntos. Então eles ficaram assim em maio, junho e julho. Além disso, o Dan já seguia a rotina de relações poligâmicas. E ele aproveitou a viagem com o Ron para visitar algumas aí de suas namoradas. Por um tempo, a tal revelação de remover as pessoas que incomodavam o Ron aparentemente foi esquecida e eles foram viajar, eles estavam longe, né? Então parecia que tinha ficado por isso mesmo. Mas foi só por um tempo. No dia 23 de julho de 84, o Ron recebeu mais um chamado de Deus. Ele disse que o dia seguinte seria o dia para fazer o que ele tinha que fazer. No dia 24 de julho de 1984, o Allen foi trabalhar cedo e deixou a Brenda e a Erica em casa. Era mais um dia normal para a família, né? Ao longo do dia, durante uma pausa no trabalho, ele ligou para casa, ele conversou um pouquinho com a esposa, ele brincou para colocar a Erica no telefone, né? A bebezinha. Apesar que, né, não ia dar para entender o que ela ia falar, porque ela era novinha e tal. Então, o Ron e o Dan, eles voltaram de viagem, né? E eles foram direto pra casa da Brenda. Só que no carro, gente, estavam outros dois amigos dos Leffert. O Rick Knapp e o Chip Carnes. Eles conheceram eles dois ali na viagem e tal. E aí, eles meio que eram dois andarilhos e começaram a viajar junto, sabe? Daí os Lefferts, tipo, bora ajudar na missão aí, vocês vão dirigindo o carro, vão ajudando a gente. Então, basicamente, estavam os caras dentro do carro, o Ron saiu, bateu na porta da Brenda e ninguém atendeu. Aí ele voltou pro carro e foi conversar com o Dan, e aí eles acharam que aquilo era um teste de Deus, assim, que eles tinham passado, porque eles tentaram executar a missão, só que ela não tava lá e isso já era o suficiente. E aí eles foram dirigir e tal, quando eles estavam no outro quarteirão, o Dan sentiu que eles precisavam voltar. O Dan disse que não sabia explicar, mas ele sentiu que não poderiam ir embora, que eles tinham que voltar para a casa da Brenda e do Ron. Quando eles voltaram para casa, a Brenda atendeu a porta. O Dan perguntou se o Allen estava lá e ela respondeu que não. Então, o Dan pediu para usar o telefone, mas a Brenda não quis deixar ele entrar. Foi então que ele forçou para entrar, né, dentro da casa e empurrou a Brenda e ela caiu no chão. E assim que ela caiu, ela falou que ela sabia que o Dan ia fazer alguma coisa. Parecia que ela sentia que alguma coisa ia acontecer com ela. Então ela começou a pedir desculpas por ter influenciado a Diana, né, a mulher do Ron. Ela começou a falar várias coisas. Mas o Dan não estava ouvindo. E aí, o Ron entrou na casa, o Ron, o irmão mais velho, começou a xingar, a bater na Brenda, ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer, a não ser
ficar pedindo desculpa, dizer que ela ia, né, ajudar. Sei lá, ela falou qualquer coisa ali pra que eles não machucassem ela ou a filhinha, né? A Brenda, ela não sabia desse chamado aí que o Ron tinha recebido. Mas aquilo ali não era normal, né? Então, gente, ela tava ali com medo do que estava acontecendo. E aí ela começou a lutar, cara. Ela começou a tentar fazer qualquer coisa que ela conseguisse. Só que ele ficou incomodado quando ele começou a ver sangue pelo chão e pelas paredes. Foi aí que o Dan, que estava mais calmo, entendeu que era uma mensagem, que era ele quem tinha que fazer tudo, não o Ron. O Ron, o mais velho, queria deixar a Brenda inconsciente para ela não sentir nada, então ele pegou o fio de um aspirador, cortou para passar pelo pescoço dela. Enquanto isso, o Dan foi até o quarto da bebezinha, que estava chorando muito, estava, né, gritando. E quando ele entrou no quarto, o Dan conversou com a menininha e disse que não sabia o que isso significava, mas que era a vontade de Deus que ela deixasse esse mundo junto com a sua mãe. Então, o Dan pegou uma faca e deu um golpe no pescoço da Erika, da bebê. E aí, depois ele lavou a faca, ele voltou para a cozinha. E o Ron ainda não tinha feito nada, apesar dele estar com uma faca na mão e tal. E aí o Dan golpeou a Brenda também com um golpe no pescoço e as duas morreram. A cena do crime foi brutal, foi violenta, tinha sangue na cozinha, no quarto da criança, além das roupas dos dois irmãos, né? Então tinha sangue pra tudo quanto é lado. E aí imagina que tudo isso estava acontecendo enquanto os dois andarilhos estavam lá dentro do carro, né? E os caras ouviram um grito, eles quase foram embora, porque tava meio assustador, assim. Só que eles decidiram ficar, né? Depois que eles ouviram um silêncio absurdo e tal, e eles decidiram ficar. Quando eles viram o Dan e o Ron, né, os caras saíram, assim, ensanguentados, eles ficaram muito assustados. E aí, quando os irmãos entraram no carro, né, o cheiro de sangue era tão forte que o Chip surtou, ele disse que eles precisavam tirar aquelas roupas. Mas a ideia do Dan era continuar a peregrinação divina e matar as outras pessoas da lista lá, que eram a Chloe Lowe e o Richard Stowe. E eles realmente foram até a casa da Chloe, mas ela não estava em casa. Por sorte, ela tinha viajado com a sua família, porque era verão ali nos Estados Unidos. Mesmo assim, o Ron, o Dan e um dos caras, o Ricky, entraram na casa e roubaram algumas coisas, tipo dinheiro, um relógio, destruíram uma coleção de porcelana que ela tinha na casa e tal. Quando eles voltaram pro carro e tentaram ir até a casa do Stowe, lembrando que o Stowe é o cara que meio que foi responsável pela expulsão deles da igreja e tal. Eles estavam indo pra casa dele, mas eles erraram a entrada, né, tipo, que dava lá na casa dele. E o Chip, um dos caras, estava muito ansioso, estava muito nervoso, ele implorou pra não voltarem lá. Ele disse pro Ron que se o senhor quisesse, ele tinha feito eles entrarem pelo lugar certo, né, por que eles tinham errado a entrada? E o Ron concordou e disse que eles já tinham matado pessoas naquele dia. Já era mais de 3 da tarde quando eles pegaram a estrada para chegar no estado de Nevada. E aí, já dentro do estado, numa cidade chamada Wendover, que ficava ali na fronteira, eles todos ficaram em um motel de beira de estrada até a madrugada. Quando o Ron e o Dan dormiram, os dois caras, o Ricky e o Chip, pegaram o carro deles e simplesmente fugiram de lá. Basicamente era o que eles estavam decidindo desde o início, né? Mas eles estavam morrendo de medo dos caras. É. Enquanto isso, poucas horas antes, na casa da Brenda, o Alan voltou do trabalho e encontrou aquela cena horrível, né? Ele ficou, imagina, desnorteado, viu a própria esposa, a filha mortas e tal, com a quantidade de sangue, aquela coisa toda. E aí, depois que ele se acalmou um pouco, ele sentou do lado do corpo da Brenda e rezou por ela. Pouco tempo depois, a polícia chegou na casa e imediatamente levaram ele para a delegacia, até porque ele virou um dos suspeitos ali, né, de quem teria cometido os crimes. Então, assim, mesmo sabendo dos planos dos irmãos, né, ele nunca achou que aquilo ia acontecer de verdade. Ele nunca contou para Brenda, ele nunca contou para ninguém, né? Talvez se ele tivesse contado, a realidade fosse outra. Mas agora, a esposa, a filha estavam mortas, ele não podia fazer mais nada para protegê-las. Então, ele contou para a polícia os planos dos irmãos, ele foi liberado e ele também ajudou a polícia a tentar encontrar os irmãos e tal. Os assassinatos chocaram a comunidade local de Utah e também foi um escândalo para a comunidade mórmon. Quando o Ricky e o Chip fugiram, os dois caras, eles foram pra casa do irmão do Chip, que chamava Gary. E todas as provas dos crimes, eles foram jogando pela estrada, ali no meio, né, da janela e tal. A faca, um saco de lixo com roupas do Dan, tinha uma mala com navalhas e tal.
Então eles foram para a casa do Gary e alguns dias depois a polícia bateu lá na porta, porque eles já estavam procurando pelo Impala dos irmãos, né? E claramente estava estacionado ali onde, né? Na casa do cara. Só que o Ricky e o Chip não queriam de jeito nenhum ser julgados, né? Pegar uma pena, sei lá, prisão perpétua, o que era bem possível, né? Então eles resolveram contar tudo para a polícia. Eles também falaram onde que eles jogaram a arma do crime e deram detalhes sobre o plano dos irmãos, que era ir para Reno, em Nevada. E o cerco estava fechando para os irmãos, mesmo eles não tendo ideia ainda disso. Quando o Dan e o Ron acordaram no dia seguinte, no dia 25 de julho, eles logo já montaram um plano, já que eles estavam sozinhos e sem carro. Eles decidiram se separar e cada um ir para Reno de carona. No fim, eles iam se encontrar num cassino que eles já conheciam quando eles viajaram para lá outra vez. E eles ficaram assim durante 2 semanas, né? Estavam fugitivos, dormiam em ônibus todas as noites, ficavam jogando jogos de azar aí nesse cassino. E com esse dinheiro que eles iam ganhando nos jogos, eles conseguiam comer pelo menos um pouco. Até que eles fizeram amizade com a Debbie, uma mulher que trabalhava no cassino, e eles pensaram, pô, talvez ela possa dar um abrigo, né? Alguma coisa assim até a poeira baixar. Só que assim que o Dan e o Ron foram pro cassino perguntar pela Debbie, um atendente olhou pros dois e se assustou assim que ele viu. E ele desapareceu. E aí, assim, não deu nem tempo deles perceberem, assim, minutos depois, vários agentes do FBI escondidos apareceram gritando para eles não se mexerem. Os irmãos Lafferty, depois de 2 semanas fugindo, finalmente foram pegos. 5 meses depois das mortes, o Dan e o Ron dividiram a cela em uma cadeia de Utah. Era dezembro de 84 e o clima não era nada amigável para os dois. E só vai piorar, gente. Vocês estão sentados? O Ron teve uma nova revelação, que era necessário matar o Dan, o próprio irmão dele. E, gente, ele tentou fazer isso dentro da cela. Ele bateu tanto no Dan que a cela ficou toda suja de sangue. Os carcereiros apareceram depois de um tempo, separaram os dois e, quando estava cada um no seu canto, o Ron explicou por meio de uma folha de papel que ele estava fazendo aquilo porque Deus quis. E aí, o Dan meio que relaxou, tipo, porque ele entendeu que era uma vontade de Deus. A única coisa que dividia eles ali era uma grade. Então, eles juntos tiveram a ideia do Dan ser estrangulado por uma toalha entre essas grades. O Dan sobreviveu a essa tentativa que eles realmente fizeram, mas no meio desse momento ali, que eles estavam, né, quase morte, o Ron viu como um sinal divino que ele voltou a respirar, então ele achou que era outra revelação. E depois de tudo isso, o próprio Ron acabou tentando tirar a própria vida no dia 30 de dezembro e foi reanimado pelos médicos da prisão. E depois disso, eles foram oficialmente separados, tanto nas prisões como também nos seus futuros julgamentos. Em 1985, os julgamentos do Ron e do Dan começaram separadamente. O Dan começou a ser julgado em janeiro. E lembra, né, da outra vez que foi o julgamento dele, né, do surto que foi. Dessa vez, ele também se defendeu no tribunal e disse que não tinha vergonha do que aconteceu. Disse que tinha sido tudo uma questão de negócios, falou assim que não tinha remorso nenhum. Então foi um julgamento simples, né, gente? Não tinha muito o que resolver, assim, e o cara nem conseguia se defender, né? Enfim, de acordo com as leis. E aí ele foi condenado a 2 prisões perpétuas. O julgamento do Ron começou em abril de 85. A equipe de defesa do Ron tentou alegar insanidade logo do começo, mas ele mesmo foi contra, mesmo sabendo que ele poderia pegar a pena de morte. Algumas semanas depois, o júri voltou para a sala do tribunal com apenas 2 horas de deliberação e declararam ele culpado de todas as acusações, como a de homicídio doloso em 1º grau. Então, Ron foi condenado à morte. Só que, vocês estão sentados? Em 1991, uma apelação dos advogados do Ron conseguiu anular todas as decisões desse primeiro julgamento, que aconteceu 6 anos atrás. Por quê? Porque, teoricamente, o Ron não era para ser considerado mentalmente competente para ir para julgamento. A partir dali, ele tinha que passar por uns médicos para ver se ele estava apto para ser julgado. Uma audiência foi feita no fim de 92 e ali médicos atestaram que ele não era mentalmente capaz de se apresentar para um novo julgamento. E o Ron foi transferido para um hospital. Ele ficou lá até fevereiro de 94 e numa nova reunião com os psiquiatras viram que ele estava sim apto a ser julgado do zero de novo.
A partir dos anos 90, o Dan começou a falar mais sobre o caso da Brenda e da bebê Erica, tanto que ele deu algumas entrevistas para o autor do livro Pela Bandeira do Paraíso, que é uma das fontes desse episódio. O Dan e o Ron também não se viram nenhuma vez desde dezembro de 84, quando eles foram separados ali da mesma cela. Eles só se viram de novo em agosto de 95, dentro do tribunal, antes do julgamento do Ron. Quando isso aconteceu, eles falaram apenas bom te ver, sorriram pro outro e foi isso. O novo julgamento do Ron ficou marcado para março de 1996. E, de novo, os advogados dele queriam que ele fosse considerado insano para fugir da pena de morte. No dia 10 de abril de 96, ele foi considerado culpado e a sentença saiu no dia 3 de maio. O juiz perguntou para o Ron se ele tinha algo a dizer. E ele respondeu: vai em frente, faz o que tem que fazer, seu cretino político. Entre outros palavrões. E o Ron também não disse se gostaria de ser executado por um pelotão de fuzilamento ou por injeção letal quando o juiz perguntou. Quando esse livro do Krakauer foi lançado em 2003, ao longo das páginas tinham vários depoimentos do Dan Lafferty sobre o dia do crime. E ele disse claramente que foi ele quem matou a Brenda, a bebê Erica, porque o Ron disse que não seria capaz de matar a bebê. O Ron teria até agradecido a coragem do Dan, que não tinha se importado em fazer aquilo. Só que nos depoimentos daqueles dois caras, o Chip e o Rick, os caroneiros, eles falaram outra coisa. Eles falaram que no carro o Ron teria dito que foi ele quem matou a Brenda, enquanto o Dan matou a Erica. E no fim, né, gente, a gente não tem como saber, não ficou provado quem cometeu cada crime, mas no fim os dois irmãos foram julgados e condenados igual. Sendo que o Ron recebeu a pena mais rígida, a pena de morte, enquanto o Dan recebeu a prisão perpétua. Em agosto de 2022, o streaming Star Plus lançou uma série chamada Em Nome do Céu, que narra toda a história da família Lafferty, do mormonismo e dos assassinatos de Erica e Brenda Lafferty. A narrativa é inspirada também no livro do Krakauer. Na trama, o ator Andrew Garfield interpreta um detetive fictício chamado Jeb Pyre. Ele é mormon, ele tem muita fé e ele meio que tem que investigar justamente o assassinato delas lá em 1984. Então ele é uma das pessoas que vai até a cena do crime, e aí diante do horror que ele foi obrigado a ver, ele começa uma investigação com uma pegada meio profissional, mas também pessoal, porque é a fé dele, né? E ele quer vingança pelo que aconteceu com as vítimas, e ele procura intensamente os irmãos Lafferty. A série também traz vários flashbacks que contam a história do Mormon nos Estados Unidos desde os anos 1800. E aí dá pra você conhecer mais da religião através das cenas de ficção com os atores interpretando. Tipo, tem um ator que interpreta o profeta, Mormon e outras pessoas ali da época. No geral, a crítica gostou dessa série, mas a família da Brenda não curtiu. Uma das irmãs dela, Sharon, disse que ela e a sua família toda sentiram que parecia que a Brenda ia morrer mais uma vez quando a série estreasse. Ela disse que a série não tratou com verdade a forma como a Brenda se relacionava com a igreja e que a memória dela foi desrespeitada. A Sharon achou que a série focou muito no lado negativo que a igreja ganhou depois dos assassinatos e que os roteiristas usaram a Brenda como uma forma de mostrar provas contra a igreja, mas que ela gostava da igreja, né? Ela gostava da igreja mórmon, ela frequentava, ela tinha fé, né? E com a perda da filha e da neta, né, os pais da Brenda, eles ficaram devastados, assim, eles se culparam durante muitos anos, pensando que eles poderiam ter feito mais, que eles poderiam ter ajudado a Brenda a sair dali. Eles se culpavam, porque ela sofria, mas não contava nada. E a gente falou, né, que eles eram pais amorosos e tal. A família Lafferty nunca declarou nada sobre o caso envolvendo Ron e Dan. E o Allen Lafferty, ele nunca deixou de frequentar a igreja Mormon. Ele começou a trabalhar como coach e mudou para Saratoga Springs, em Utah também, e se casou novamente. No dia 11 de novembro de 2019, o Ron morreu de causas naturais, aos 78 anos. Ele ficou 34 anos no corredor da morte e nunca deu entrevistas sobre os assassinatos. Em 2020, a poligamia consentida deixou de ser crime nos Estados Unidos. E até agora, estamos em 2023, o Dan continua preso lá na prisão estadual de Utah. Até os dias de hoje, o caso Lafferty continua em discussão por conta de todos os desdobramentos que levaram ao fatídico dia 24 de julho e que nunca foram impedidos pelas pessoas próximas que sabiam das ideias e das revelações fundamentalistas do Dan. A Brenda, uma jovem de 24 anos, teve a sua vida brutalmente interrompida por ter ousado lutar pelo que ela acreditava e confrontar as injustiças, especialmente quando violavam os seus próprios direitos. Erica, uma vítima de pouco mais de um ano,
Pagou o preço da intolerância religiosa extrema junto com a sua mãe, que tentou enfrentar com coragem o fanatismo dos irmãos Lafferty. Dan e Ron cometeram um crime brutal impulsionados por um fanatismo religioso em nome de uma fé distorcida. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Jéssica Diniz, que é nossa apoiadora na Aurelo.